assentos. Bom dia a todos. Por favor, abram suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 3. Obrigado, meu irmão. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Se trata aqui da quarta visão que Zacarias relata em seu livro. Texto sagrado, se você quiser vir de trás para frente, você não está encontrando aonde ainda, Mateus, vem de Mateus para trás. Aí você só passa por Malaquias e já chega em Zacarias. É o vizinho. Capítulo 3, verso 1. Vamos fazer a leitura. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe diante de ti, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. O Senhor em Cristo nos abençoe e fale conosco em sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos em um livro que foi escrito pós-exílio. Nós já vimos aqui visões de profetas que profetizaram antes do exílio, profetas que profetizaram durante o exílio, e agora nós estamos vendo uma visão de um profeta que teve o seu ministério pós-exílio. Zacarias, ele nasce em Jerusalém, ele está no Reino do Sul, e a palavra Zacarias significa o Senhor lembra. O nome dele diz muito do seu ministério. O que Zacarias está sendo usado por Deus para trazer é uma mensagem que diz ao povo: o Senhor lembra das promessas que ele fez a vocês. O Senhor lembra de suas palavras. O Senhor lembra daquilo que ele prometeu, da aliança que ele tem convosco. Essa questão do Senhor lembra é muito importante, porque esse povo passou pelos sofrimentos mais agudos que podem ser aplicados a uma nação. Arrancados de sua terra, tendo suas famílias divididas, o seu sistema financeiro completamente arruinado, e principalmente o seu sistema religioso de adoração também havia sido completamente arrasado. Esse povo está em frangalhos. E quando o povo está dessa forma, neste nível de sofrimento, esse povo pensa que Deus se esqueceu deles, que Deus não está mais lembrado, ou que Deus criou um outro povo e esqueceu deles, porque o sofrimento faz o ser humano pensar isso. O sofrimento faz com que o ser humano pense que ele não é mais lembrado por Deus, que Deus não lembra mais dele. O Senhor se esqueceu de mim. E por diversas razões, e se atendo aqui ao povo, esse povo podia até dizer que Deus tinha razão de se esquecer deles, porque todo esse sofrimento que esse povo estava vivendo
foi um sofrimento causado pelos seus próprios pecados, pela sua própria iniquidade. Então Deus tem razão. Se Ele decidir se esquecer de mim, Ele está com a razão, Ele está coberto de razão, porque eu dei esse motivo para Ele, eu dei essa razão para Deus. Deus é justo, e se Ele decidiu se esquecer de mim, Ele está certo, Ele está na razão dele. O sofrimento faz com que esse povo se ache completamente abandonado pelo Eterno, e Deus levanta um profeta, que o nome dele significa o Senhor lembra, para profetizar ao povo nesta oportunidade, e para dizer ao povo que apesar de seus pecados, apesar de suas iniquidades, apesar de suas transgressões, apesar de sua rebeldia, apesar de sua desobediência, apesar de seu coração duro, apesar de sua cerviz empetrecida, Deus continua o mesmo, e a palavra dele não muda, e a promessa dele continua em pé, e a aliança dele continua inquebrável. E Deus está dizendo à nação de Jerusalém, à nação de Judá, à nação de Israel, que apesar dos seus pecados, eu continuo mesmo, e a minha promessa continua em pé. Nós, quando passamos por situações difíceis, por dificuldades, o que enche nosso coração é: o Senhor se esqueceu de mim. E muitas vezes nós falamos: o Senhor se esqueceu de mim porque eu dei motivo para Ele fazer isso, porque eu dei motivo, eu fiz realmente aquilo que não o agradava, eu fiz realmente aquilo que não deveria ter feito, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter andado por aquele lugar. Então, se Deus ele decide me abandonar, Ele está certo, porque afinal de contas, quem andaria com um maltrapilho como eu? Porque afinal de contas, quem andaria com este ser repugnável, que depois de tantas e tantas exortações continua fazendo aquilo que não deveria ser feito? Então, se Deus realmente Ele decide me abandonar, Ele está certo, e eu tenho que viver realmente esse ostracismo, eu tenho que viver realmente este abandono da parte do Eterno. Só que nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, Deus está aqui para nos trazer uma palavra ao nosso coração, para dizer que apesar de nossos pecados e apesar de nossas mazelas, Ele continua o mesmo sobre a nossa vida. E aquela palavra que Ele disse a você e a mim, quando nós estávamos em pé antes da queda, aquela palavra continua firme. Aleluia! Porque misericordioso é o Senhor, não é porque Ele é misericordioso quando nós não precisamos, Ele é misericordioso quando nós precisamos. Ele não é médico quando nós não precisamos de cura, Ele é médico no mais alto nível de nossa doença e de nossa enfermidade. Ele salva, não é aquele que não precisa ser salvo, mas Ele salva sim aquele que está arrebentado, aquele que está em frangalhos, aquele que está partido ao meio, quebrado como um vaso roto. É aí sim que o oleiro vem e começa a trabalhar no seu povo. Porque você nesta manhã e eu, nós temos que nos colocar diante de Deus sim, quando tudo está bem, quando nós estamos andando em santidade, quando nós estamos andando em integridade, mas nós também devemos nos colocar diante de Deus quando as coisas dão errado, quando o sofrimento nos alcança, quando a dificuldade vem sobre nós. Este homem chamado Zacarias, ele está trazendo essa mensagem ao povo. Ele está dizendo ao povo que o povo pode continuar acreditando no Senhor, que apesar de seus erros, o Senhor continua o mesmo, a palavra dele continua a mesma. Oh, irmãos, isso enche meu coração com uma graça tão grande, porque quando eu olho para as promessas de Deus,
para o que Deus me fala. E quando eu olho para mim, eu me acho completamente incapaz de que tudo aquilo que Deus fala se cumpra em minha vida. Quando eu vejo o que Deus fala para mim, as promessas que Deus faz brilhar no meu coração, as coisas que Deus traz à minha alma, quando eu olho tudo isso e eu coloco a minha vida ao lado para saber se eu tenho capacidade de receber isso, eu me vejo completamente incapacitado, inapto para receber aquilo que Deus quer fazer em mim. Eu me vejo completamente sem condições. Se você faz parte de um grupo que talvez se ache apto, parabéns. Mas eu faço parte do grupo dos inaptos. Eu faço parte do grupo dos sem condição. Eu faço parte do grupo dos quebrados. Eu faço parte do grupo, já disse aqui aos irmãos certa vez, dos vira-latas. Eu faço parte do grupo dos desgraçados. Eu faço parte do grupo dos malfeitores. Eu estou do outro lado. Só que Deus, mesmo sabendo onde eu estou, porque Ele não é irracional, Ele continua dizendo coisas maravilhosas a meu respeito e ao seu respeito. E aí nós ficamos pensando, Senhor, mas como é que pode isso? Eu ser alvo de tamanha graça, eu ser alvo de tamanha bênção, eu ser alvo, Deus, eu não tenho condições. E o Senhor, Ele diz, realmente você não tem condições, mas as minhas promessas não estão baseadas em você, as minhas promessas estão baseadas em mim. Porque Deus vai fazendo o que quer fazer na nossa vida, não é porque nós estejamos na condição de receber, Ele vai fazer porque Ele decidiu fazer. Ele vai fazer e Ele vai nos abençoar porque Ele decidiu nos abençoar. Ele vai fazer porque Ele decidiu fazer com que a palavra dele se cumpra em nossa vida. Zacarias se levanta para levar essa mensagem ao povo e para dizer ao povo: o Senhor está lembrado das suas promessas. O Senhor se lembra das palavras que Ele disse a vocês. E nenhuma daquelas palavras caiu por terra. E nenhuma daquelas palavras foi riscada. E nenhuma daquelas palavras foi anulada. E a aliança de Deus não foi quebrada. Nada daquilo que Deus disse a vocês outrora foi anulado. As promessas de Deus continuam de pé. E a visão que Zacarias tem aqui, que é a quarta visão, é a visão do sumo sacerdote Josué. Este homem chamado Josué é um símbolo, ele é um representante. A palavra Josué, o nome Josué, é o mesmo que Yeshua, é o mesmo que Jesus, significa o Senhor salva. E aqui nesta visão, Zacarias, ele vê este sumo sacerdote Josué, ele vê um outro personagem chamado o anjo do Senhor, que aqui é uma manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação, é o que a teologia chama de huiosfania, esta manifestação do Cristo pré-encarnado. E há também um terceiro personagem aqui chamado Satanás, que é o opositor, é o acusador, é o promotor. Nada contra os promotores, tá? Mas Satanás aqui está fazendo essa função de apontar, de condenar, de acusar. A visão que Zacarias tem aqui é de um tribunal. Josué está sendo julgado e ele está ali diante do anjo do Senhor, e há alguém ao seu lado para acusá-lo, para opor-se a ele, e opor-se a Josué, opor-se ao sumo sacerdote, opor-se ao sacerdócio, é opor-se completamente à restauração que Deus queria trazer à nação. Porque esse sistema religioso de adoração que havia em Jerusalém, que havia em Judá, que havia em Israel, era o cerne, era o coração do povo. Se você queria destruir essa nação, você bastava destruir o templo, não precisava destruir mais nada. Se você destruísse o templo, esse povo seria arruinado. Então, Satanás sabe que se ele colocar dúvida, se ele colocar em xeque
se ele colocar em jogo, se ele acusar o sumo sacerdote daquela nação, toda a restauração, tudo aquilo que Deus queria fazer no meio daquela nação, estaria prejudicado. Então este homem vai até diante do anjo do Senhor. Satanás está se opondo a ele, mas naquele momento o Senhor, ele toma a palavra no verso 2 e diz: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Oh meu Deus! Nessa época aqui de Zacarias pós-exílio, os sacerdotes haviam abandonado o seu sacerdócio para trabalhar no campo. Muitos deles haviam abandonado o seu trabalho sacerdotal, até porque não havia onde servir, não havia templo, não havia lugar de adoração. Então eles, no trabalho de dar de comer às suas famílias, eles abandonaram o seu sacerdócio e foram trabalhar no campo. Outros sacerdotes que continuaram fazendo o seu trabalho sacerdotal se corromperam, fizeram aquilo que não agradava a Deus. Então este homem está ali completamente inato, fazendo parte do grupo que outrora lhes disse. Este homem realmente não tem condições nenhuma de estar ali e iniciar uma situação, porque este homem também, além dessas situações, está vindo de um momento de sofrimento muito grande. E é por isso que o Senhor diz que este homem é um tição tirado do fogo. Porque este fogo do juízo, o fogo da justiça, o fogo do sofrimento, o fogo do exílio, o fogo do aperto, o Senhor está dizendo: este homem é um tição tirado do fogo. Ele veio de sofrimentos, ele fez tudo isso, ele viveu tudo isso, ele passou por tudo isso, ele fez sim aquilo que era errado, ele sim abandonou o sacerdócio para dar de comer à sua família, sim, ele fez tudo isso, ele pode até ter se corrompido, sim, é verdade, mas o Senhor escolheu a ele, e ele é um tição tirado do fogo para Deus. Ou seja, Deus tem misericórdia, ele entende, mesmo em nós, o nosso pecado, a nossa transgressão, Deus é tão misericordioso que ele entende a cada um de nós em nossas fraquezas. Ele entende, porque este homem está ali com as vestes sujas, ele entende. E aqui, meus irmãos, nós não estamos passando pano para os salafrários e os canalhas da fé, porque assim, esses aproveitadores, estes mercenários, assim, estas pessoas de má índole e má fé, assim o joio em meio ao trigo. O que nós estamos falando aqui são de pessoas que, por passarem por situações tão difíceis, entraram num turbilhão de problemas e de pecados e de iniquidade, que quando se viram estavam completamente enredados e não sabiam mais o que fazer para sair dessa situação. Deus nessa manhã está falando com esse tipo de pessoa e está dizendo: eu entendo você. Não pense que o seu nome foi riscado do livro da vida. Não pense que você foi arrancado da videira. Mas pastor, o meu pecado é muito grande, a minha transgressão é muito grande, eu choro todas as noites. Aí está. Sabe por que você chora? Sabe por que você ainda sente dor? Sabe por que você ainda sente arrepio? Quando essas coisas vêm sobre você, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a sua vida. Porque a questão é quando você começar a pecar e você não sentir mais nada. Quando você começar a fazer as coisas erradas e você não sentir mais nada. Quando você começar a transgredir e você não sentir mais peso algum. E nada que traga remorso ao seu coração. Mas se você ainda está envolto numa situação difícil, de transgressão, de iniquidade, e você chora por isso ainda, Deus está ao seu lado e está aqui para ajudar você a sair desse poço para a glória de Deus. O Senhor está aqui. Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer alcançar você, Josué. E ele sabe sim, Josué, no segundo ponto,
porque as suas vestes estão sujas. Como diz o texto sagrado no verso 3, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Sim, Josué, Deus sabe. Você está diante do anjo do Senhor. Você está sim com vestes sujas. Sim, Deus está vendo isso. Deus está vendo as suas vestes sujas. Ele não está aqui concordando com você. Ele está dizendo: eu estou vendo você como você está. Mas há restauração de Deus ainda para a sua vida. Porque o que o diabo quer é que você pense que não há mais jeito para você. O que o diabo quer é que você pense que não há mais jeito para o seu casamento. O que o diabo quer é que você pense que não há mais jeito para o seu ministério. O que o diabo quer é que você pense que você não pode mais estar dentro dessa casa. O que o diabo quer é que você pense que o Senhor não ama você mais, que Ele não te ama mais. Mas o Senhor entende você. Ele entende. Ele sabe que tu és de tição tirado do fogo. Ele sabe como é que tem sido essa vida sofrida. Ele sabe essas lágrimas derramadas no travesseiro à noite. Ele sabe este vazio existencial dentro de você. Ele sabe como você está vivendo amortecido, um morto-vivo, um zumbi. Ele sabe, e Ele sabe que você está vivendo tudo isso afastado daquilo que Deus chamou você para fazer. Ele sabe, e Ele sabe deste sofrimento que é no seu coração. Ele sabe, e Ele sabe que você também, por rebeldia e desobediência, lançou-se, agarrou-se com o pecado, querendo chamar a atenção de Deus como uma criança mimada, e fizeste completamente aquilo que era errado diante do Senhor. Ele sabe, e Ele está dizendo para você nesta manhã: eu sei de tudo isso, eu vou restaurar você. Este homem estava trajado de vestes sujas, e aí o anjo do Senhor tomou a palavra e disse: tire as vestes sujas dele. E disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Este homem chamado Josué, que simboliza aqui a todos nós, ele está ali passando por essa situação tão complicada. Mas este homem, ele não abre a sua boca para se defender contra o seu acusador. Satanás está ao seu lado para acusar-lhe, para opor-se a ele, mas em nenhum momento nós ouvimos a voz de Josué. O que nós ouvimos é Deus justificando esse homem. O que nós ouvimos é Deus retirando dele a iniquidade dele e trocando as suas vestes. O que nós ouvimos é Deus fazendo com que um turbante seja colocado sobre a sua cabeça novamente, simbolizando a sua autoridade restaurada. O que nós vemos é Deus fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. E nessa manhã, querido Josué, você que está aqui, assim como eu, fazendo parte dos inaptos, fazendo parte dos indignos, nesta manhã, à beira desta mesa santa, o Senhor nos chama para dizer: eu sei que as suas vestes são sujas, mas se o seu coração, se a sua alma, se você assim o desejar, nesta manhã eu posso trocar as suas vestes por vestes limpas e restaurar completamente a sua autoridade diante de mim, diz o Senhor. Faz isso em mim, Senhor. Faz isso em mim, Senhor. Faz isso na minha vida, Senhor. Eu preciso saber que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu preciso saber que as suas palavras não caíram por terra. Eu preciso saber que as suas palavras continuam em pé. Eu preciso saber que o Senhor continua me olhando da mesma forma como o Senhor me olhou outrora.
Porque o texto sagrado de Malaquias diz: eu do Senhor não mudo. Ele é o mesmo. Será que Deus foi pego de surpresa pelo nosso pecado, pela nossa transgressão? Será que Deus foi pego de surpresa pelo pecado de Adão? Quando ele chega no Éden e ele pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Será que realmente o que Deus quer é saber onde Adão está? Ou será que Deus quer que Adão veja onde ele foi parar por causa do seu pecado? Será que Deus realmente está procurando Adão? Ou será que Deus está dizendo a Adão: Adão, veja aquilo que você se transformou após o pecado. Veja onde você foi parar. Eu vinha aqui todos os dias na viração do dia, e nós andávamos e conversávamos, e aqui passávamos um tempo de comunhão. Agora eu vim para estar novamente contigo mais uma vez. E onde é que você está, Adão? Olhe para você agora, Adão. Olha onde é que está aquele homem sorridente, viçoso, aquele homem que brilhava. Agora está aí escondido atrás de moitas. Olha onde você foi parado. Olha onde você foi parar, meu irmão. Olha onde você foi parar, meu irmão. Cadê aquele Adão que conversava com Deus? Cadê aquele Adão que tinha intimidade? Cadê aquele Adão? Cadê aquele homem que se deixava chorar na presença de Deus? Cadê aquela mulher que tinha sonhos, que tinha visões? Cadê? Cadê aquele homem que chorava ao ler a palavra? Cadê aquela mulher que jejuava e orava? Cadê? Ah, o pastor morreu, ficou para trás, não existe mais. Falácia, mentira do diabo. Esta mulher, este homem está aí. Está aí. Ah, pastor, Deus não vai começar de novo comigo. Vai sim. Ah, pastor, Deus não vai mais iniciar a caminhada comigo de novo. Vai sim. Deus vai sim levantar você. Deus vai alcançar você. Deus vai levantar você desse lamaçal. Deus vai limpar suas vestes novamente e vai colocar um turbante sobre a sua cabeça novamente e vai dizer: vamos em frente. E o acusador, e o diabo, e Satanás, deixa ele com Deus. Porque o diabo, o acusador, o opositor, vai estar aí ainda por um pouco de tempo. E como disse Lutero daquele famoso testemunho, onde ele está orando e os diabos vêm opor-lhe a ele e vêm acusar-lhe de seus pecados, e ele pega aquele tinteiro vermelho e joga em cima de todos aqueles pecados que o diabo estava denunciando, e ele joga e diz: é verdade, eu faço todos esses erros, mas jogou a tinta, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. É verdade, eu sou mesmo. Há um livro maravilhoso de Branham Manning chamado O Impostor que Vive em Mim. Rapaz, quem tiver coragem, assista, não leia este livro. Ele chega a um capítulo lá que ele mostra que realmente todas as nossas justiças, toda a nossa veste de santidade, toda a nossa opulência espiritual não basta das atitudes de um impostor tentando justificar-se diante do Eterno. E ele destrói você do capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, o Senhor ele vem reconstruindo. Agora sim, que você está vendo que você não é nada, que você não vale nada, que você não tem condições nenhuma, que não há direito nenhum em você, que você não pode evocar a Constituição dizendo: é meu direito, porque você não tem direito a coisa nenhuma. Agora sim é hora de começar o trabalho da tua vida. Talvez alguém aqui nesta manhã diga: essa mensagem está boa não. Porque eu gosto daquela mensagem que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você é a rosinha de Jesus, você é a flor do jardim, você é lindo, maravilhoso, cheiroso, você é bonito, você
É o coração de Deus. Olha assim. Eu não sei, irmão, eu não tenho outra ferramenta. A minha ferramenta de trabalho é essa. O Senhor nos traz aqui nessa manhã para nos despir diante dessa mesa, para nos vestir de dignidade depois. Mas primeiro você precisa ser desnudo. Primeiro você precisa reconhecer. Primeiro você precisa largar-se. Primeiro você precisa dizer: eu não sou nada. Primeiro você precisa reconhecer que até mesmo o próprio diabo está certo quando ele se opõe a você. Vou parar no conceito depois dessa. O Senhor está aqui nesta manhã para levantar os Josués, para dizer: vamos, Josué, eu entendo você, eu sei, mais uma vez eu digo, esta palavra não é para os aproveitadores da fé, essa palavra é para aqueles que são tições tirados do fogo. E o Senhor está dizendo para você: eu sei, Josué, eu sei que você vem sofrendo muito, eu sei que você vem aqui, pastor Marinho, pode já se aproximar da mesa, que eu já estou passando o meu tempo. Eu sei, Josué, você não devia ter feito isso mesmo, Josué. Que mancada que você deu, eu sei. Não era para você ter, não era mesmo. Agora você já fez. Mas é o seguinte, meu filho, conta comigo. Eu estou aqui. Eu não pulo do barco quando o barco está ruim, não. O Senhor fica conosco. E Ele vai nos restaurar. E Ele vai levantar os Josués que estão caídos e prostrados nessa manhã. Em nome de Jesus.